E eu gostaria nesta noite de falar-vos de um homem e depois falar de outros dois homens. Um deles, o primeiro que vou falar é a personagem principal, quero falar-vos do rei Saul, e depois quero falar de um outro homem, que era uma cópia, por assim dizer, dele, e de outro homem, que era esse mesmo homem transformado pelo Senhor. Vamos então ler em primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ler o capítulo quase todo. Nós lemos aqui aquele episódio triste da vida de Saul, em que foi a gota d'água, por assim dizer, que fez transbordar o copo da paciência de Deus. Porque se nós recuássemos 2 capítulos, víamos uma outra situação em que Saul falhou, porque se pôs a oferecer sacrifícios a Deus, quando não era essa a sua função, e depois aqui Deus dá-lhe outra oportunidade. E não vamos ler todo o capítulo por uma questão de tempo, mas vou tentar passar-vos a ideia, e penso que a esmagadora maioria conhecerá bem esta história, mas eu vou contá-la o mais detalhadamente possível. Isto não é daquelas histórias assim muito bonitas de se contar, porque fala aqui de um verdadeiro genocídio. Quem fala de genocídio que se passa hoje naquela zona do planeta, na zona de Israel e arredores, não sabe o que é um genocídio. Genocídio é isto, em que Deus deu uma oportunidade a Saul para destruir totalmente uma nação, que eram os Amalequitas. Mas não foi porque apeteceu a Deus, foi porque este era um povo que praticava coisas abomináveis. Era um povo que também tentou destruir a nação de Israel. Quando a nação de Israel vinha do Egito para a terra prometida, eles atacaram-nos, e nessa mesma passagem, aquela passagem que Moisés levantou os braços, e quando tinha os braços no ar, o povo de Deus prosperava, e quando deixava cair os braços, o povo de Deus vinha-se abaixo. E nessa altura Deus disse: eu vou exterminar esta nação. E chegou a hora, e Deus deu esta oportunidade a Saul de cumprir a sua palavra, cumprir este seu desígnio. E diz assim no versículo 3, ou versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Agora, vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente e tudo o que tiver, e não lhe perdoas. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E depois vemos a partir do versículo 7: então feriu Saul aos Amalequitas, desde a Vilata chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, ao monte Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido depois de ovelhas é este que ouço nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele lhe disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel.
E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel: pequei, porquanto tenho desprezado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saúl: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não há um homem para que se arrependa. Então disse ele: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saúl, e Saúl adorou ao Senhor. E depois a parte seguinte é melhor não ler, que é uma parte daquelas muito gráficas, em que Samuel tem, no fundo, acabar o serviço que Saúl não fez, que era de destruir totalmente os amalequitas. Sobrava o rei e Samuel tratou disso. Nós vemos aqui Saúl receber uma ordem clara de Deus, e nós acabámos de cantar Fala a minha alma ao Cristo, não é? E a palavra do Senhor veio até Saúl e disse-lhe uma ordem muito clara. Qual era? Vai e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, não perdoes, porque matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Era para destruir tudo, era para não ficar nada. E isto pode parecer muito, muito mal aos nossos olhos hoje, não é? Isto seria assim um genocídio. Naquele tempo tinha mesmo de ser, porque esta era uma nação que grande pecador aos olhos do Senhor, que cometia atrocidades, adorava falsos deuses, e havia sempre este perigo de contaminar a nação de Israel. Nós vemos que até mesmo o rei Salomão, por causa das suas muitas mulheres que teve de vários povos, acabou por contaminar o coração de Salomão. E isto acontecia muito. Então Deus teve o cuidado e deu esta ordem a Saúl: destrói totalmente. Mesmo que a palavra totalmente é mesmo totalmente, não é como alguém diz: olha, dei cabo dele, ou destruí por completo. E a ideia é só parcialmente, mas aqui é mesmo parcial, é totalmente. Só que vemos o que é que Saúl faz perante uma ordem clara de Deus, instruções claras. Desobedece. Há coisas na palavra de Deus que não são fáceis de perceber. Nós não podemos dizer claramente: é este o caminho. Há coisas que nós vamos, à medida que vamos conhecendo o Senhor, que vamos tendo maior comunhão com o Senhor, vamos percebendo que há coisas que devemos deixar e outras que devemos fazer. Mas aqui, há coisas na palavra de Deus que são clarinhas. Ainda assim, tal como Saúl, alguns preferem reinterpretar o que Deus diz. A Bíblia diz claramente uma coisa, mas não, isso era naquele tempo. Ou tentam dizer
o que Deus não diz, ou tentam reinterpretar, adulterar o que Deus diz, e de acordo com o seu estilo de vida, com as suas preferências. E Saul aqui também revela algo que é perigosíssimo no ser humano. A Bíblia diz uma coisa e ele prefere fazer outra, pensando que conseguem fazer melhor do que aquilo que Deus diz. Saul se calhar pensou: Deus diz para destruir tudo, mas eu vou poupar o melhor. Vou poupar o melhor e até para oferecer em sacrifício. Não, quando Deus diz alguma coisa, não há forma alguma de nós melhorarmos, de nós mudarmos para melhor aquilo que Ele diz. Não há forma alguma. Isso é quase como pegar numa obra de arte, pegar na palavra de Deus e tentar modificá-la para melhor, é como pegar numa obra de arte e tentar melhorá-la. Vamos estragá-la certamente. E Deus não se agrada. Reparem que a reação de Samuel, quando viu a atitude de Saul, aquilo que Saul tinha feito, a resposta dele não foi: olha que rica ideia que tu tiveste. Muito bem. Eu disse para destruir tudo, mas olha, tu até poupaste aí alguns, isto até nos vai dar jeito para oferecer sacrifícios. Não. A desobediência a ordens claras de Deus é muito mais grave. É como, diz aqui, é como o pecado da feitiçaria. Porque é gozar na cara de Deus. É escarnecer de Deus. Deus diz algo e nós preferimos fazer outra coisa, e pior, que nós já vamos ver daqui um bocadinho, é convencermos a nós mesmos de que aquilo que fizemos é a vontade de Deus. Isso é grave. Então o primeiro erro de Saul foi desobedecer a uma ordem de Deus, a reinterpretar o que Deus disse e pensar que podia fazer melhor do que aquilo que ele tinha dito. E nós vemos um exemplo disso mesmo logo no início, logo com os nossos primeiros pais. Adão e Eva. As instruções eram muito simples. Não comerás do fruto que está na árvore da ciência do bem e do mal. E o que é que Eva fez? Pensou: eu vou fazer ainda melhor do que o que Deus disse. Eu nem sequer vou tocar. Porque ela diz. O primeiro erro foi dar conversa ao diabo. O segundo erro foi adulterar o que Deus disse, até com boas intenções. Deus disse para não comer e eu vou dizer: olha, nem tocar eu posso. Se eu não tocar, muito menos vou comer. E depois vemos o que é que aconteceu. Caiu em pecado. E Saul também pensou que podia fazer melhor do que aquilo que Deus tinha ordenado. Então, cuidado com a obediência parcial. Vemos no versículo 12 que ele levantou para si uma coluna, não é? Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si uma coluna. Era usual, naqueles tempos, depois de grandes conquistas, assinalar com um marco. Não necessariamente uma estátua, não era mandar fazer uma estátua, mas erigir um pilar, uma grande pedra, e depois gravar ali o que tinha sido feito. Neste caso, esta vitória sobre os amalequitas. E vemos que ele levantou para si uma coluna. E já vamos ver que, quando é para ficar com os louros, com a glória, é para mim. Mas quando é para arcar com as consequências, foram os outros. E é triste que há pessoas, e cada um pensa se não o faz também, mas já vejo pessoas que estão em desobediência para com a palavra de Deus. Ainda têm orgulho, sim, vangloriam-se no seu estilo de vida contrário ao que a palavra de Deus diz. Alguns que se dizem crentes e vivem fora da vontade de Deus e não têm vergonha de até expor a sua vida, até nas redes sociais e tudo mais. Mesmo estando em desobediência para com Deus, convencem-se a si mesmos e até glorificam os seus feitos. Saul fez isso. Estava em desobediência para com a palavra de Deus disse e ainda se erigiu uma coluna para assinalar aquilo que ele tinha feito.
No versículo 13, vemos o seguinte: bendito tu do Senhor, e executei a palavra do Senhor. Saul aqui estava a querer convencer-se a si mesmo e convencer Samuel de que aquilo que ele tinha feito era a vontade de Deus, de que tinha cumprido a palavra de Deus. E nós, ao ler os versículos anteriores, percebemos que ele falhou. Parece ser um pequeno pormenor, poupou alguns dos animais e poupou o rei. 90% do trabalho está feito. E os outros 10% falhou. Mas não há aqui obediência parcial. Deus disse: destrói totalmente. Mas sabem, ele aqui tentou justificar, tentou argumentar com Deus: não, o que eu fiz está certo. Isto é tremendo quando alguém tenta manipular, e há pessoas que são peritas nisso, manipular aquilo que aconteceu ou aquilo que foi dito de forma a encaixar-se naquilo que elas pretendem. Há pessoas que são manipuladores e conseguem, ou numa relação, ou com colegas de trabalho, ou com amigos, conseguem manipular para que a sua versão dos acontecimentos prevaleça. E Saul estava a tentar isto com Samuel. Não, eu escutei a palavra do Senhor. E mesmo quando ele diz aqui no versículo 20: antes dei ouvidos à palavra do Senhor, ele continuou, mesmo depois de Samuel lhe dizer que tu erraste, ele continua a dizer: não, eu escutei a palavra do Senhor. E nós temos de ter cuidado com justificar, encontrar razões para legitimar aquilo que nós fazemos. Por vezes, há quem até pegue na palavra de Deus para legitimar as coisas mais absurdas. Eu dou-vos um exemplo muito simples. Há pessoas que justificam o aborto porque dizem que a pessoa só se torna uma pessoa a partir do momento em que respira pela primeira vez. Porque Deus soprou em Adão o fogo da vida. Vão à Bíblia e tentam arranjar a maneira. Eu quero fazer isto. Então deixa-me procurar aqui uma passagem que ajude a legitimar aquilo que eu quero. Isto é, tentar argumentar com Deus de que nós estamos certos e que Ele está errado. E é isso que Ele estava a tentar fazer. Eu estou a dizer neste caso, que é um caso para mim flagrante, mas que há pessoas que se dizem cristãs e defendem abertamente essa prática. E olha, eu vou dar-vos aqui um exemplo. Essa pessoa em particular não praticou isso, mas dizia isto. Eu ouvia dizer isto, não sei se era por acaso de lhe acontecer, mas também foi numa conversa mais ou menos privada, também não estou a dizer quem é, e era apenas uma hipótese meramente académica, ok? Que era, vocês conhecem aquela passagem de 1 Timóteo em que o apóstolo Paulo diz que o presbítero, o ancião, deve ser marido de uma só mulher. E dizia esta pessoa que o ser marido de uma só mulher é para o ancião. Ou seja, a pessoa, o homem, que casa, se divorcia e volta a casar, é marido de 2 mulheres. Só está privado de ser ancião. De resto, está ao mesmo nível daqueles que naquele tempo tinham várias mulheres. Isto é tremendo como as pessoas pegam na palavra de Deus e alguns amontoam para si doutores conforme as suas concupiscências. É tremendo. E quem diz isto diz muitas outras coisas. Muitos gostam de pegar naquele versículo, meio versículo da palavra de Deus, onde não julgueis, para legitimar tudo. E eu às vezes, principalmente nos Estados Unidos, ouço pessoas a pôr na boca de Deus coisas que Ele nunca disse, que nunca foi a sua intenção, mas estão convencidas. Elas estão certas e Deus está errado. Pessoas que nunca leram a Bíblia, mas sabem que lá alguns diz qualquer coisa que até pode ajudar a legitimar. É tremendo. Não façamos, claro que a este nível, mas mesmo em relação a coisas que nós até gostamos de fazer e que
Se calhar, bem lá no fundo, nós sabemos que não devia fazer isto. Isto não está correto. Mas tentamos argumentar com Deus. Não, Deus, não faz mal, pois não. Cuidado com isso. Reparem que, mais à frente, no versículo 14, ou logo a seguir, no versículo 14, não, versículo 15. De Amaleque eles trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. E depois no versículo 24 ele diz: pequei, porquanto tenho trespassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. E há bocadinho, quando foi para receber os louros, a glória do feito é para mim. Quando é para ser chamada a atenção, o que é que faz? Desvia a atenção para os outros. O povo perdoou, temi o povo. Atenção, nós lemos estas passagens e eu costumava ler, mas depois de pensar um pouco e também de ver algumas dramatizações desta história, percebi o seguinte: não era fácil para Saul a situação em que ele estava. Ele convocou o povo de Deus para a batalha. Foram à guerra. Vamos pôr no lugar de Saul. Claro que ele ouviu aquelas ordens, mas depois vamos ver o outro lado. Saul era rei, Saul era um político. Então chamou aquela nação toda para vir à batalha. Depois da batalha terão morrido alguns soldados, certamente, apesar da vitória, terão morrido alguns. E qual era uma das coisas que não daria prazer, alguns até teriam prazer, lhe dava mais força para ir à batalha, em termos humanos? Era no final da batalha, o que é que eles podiam ganhar? Os troféus, o despojo. Tirar alguns dividendos dali. Então imaginem o que era, depois de uma batalha em que morreram alguns dos seus colegas, dizer aos soldados: ide em paz, ide para casa, cumprimos a palavra do Senhor. Alguns podiam até achar o seguinte: então, nós viemos para aqui lutar, esta carnificina toda, perdemos alguns dos nossos colegas, e agora só por causa de umas coisas que aquele velho que diz que fala com Deus disse a Saul, agora nós não podemos levar nada para nós? Certamente Saul também sentiu ali alguma pressão. Saul era o rei, mas também havia a pressão do homem. E havia o desejo de Saul de agradar, de ter aquela faceta diplomática, de político, para que o povo estivesse do lado dele. Então vemos aqui ele a temer o povo, a buscar a aceitação do povo. E nós devemos ter cuidado também com isso. Perante ordens claras de Deus, o que é que devemos fazer? Não ceder. Não ceder à pressão social, à pressão dos colegas, à pressão dos amigos, à pressão da família. Se é algo que a palavra de Deus nos diz que é assim, não vamos ceder só porque, olha, se eu disser isto, eu sou quadrado, as pessoas vão achar que eu sou quadrado, que eu sou retrógrado, ou o que quer que seja. Devemos defender o que a palavra de Deus diz. Mas reparem, Saul ainda vai a outro nível. Para se justificar dos animais que poupou, o que é que ele diz? É para sacrificar. É para sacrificar. Versículo 22. Versículo 21. Que era para oferecer ao Senhor. Cuidado com a falsa compensação. Ok, eu falhei nisto, mas em contrapartida eu vou fazer aquilo. Com Deus não funciona assim. Nós vamos ver alguém que fazia isso. Pessoas que eram exímias em falhar no que era importante, mas depois arranjavam uma forma de compensar. Versículo 30. Honra-me, porém, diante dos anciãos. Ainda assim, Saul estava mais preocupado não com o erro que cometeu, mas sim com não perder a face
junto do povo. Ou seja, ele queria que Samuel viesse com ele. Já viram o que era? Eles dois encontraram-se para falar sobre o que tinha acontecido e a seguir Samuel vai-se embora e não passa cartão a Saul. Saul ficava ali mal visto. Então ele honra-me, porém, diante dos anciãos. E por vezes podemos estar no erro e ainda assim querer que Deus abençoe os nossos planos. Que Deus fique satisfeito com aquilo que nós estamos a fazer. De maneira nenhuma isso vai acontecer. Quero falar-vos de outra pessoa. Então temos este homem que, perante ordens claras de Deus, desobedeceu, quis ficar com a glória dos seus feitos, quis convencer Deus, a si mesmo e a Deus, de que aquilo que tinha feito estava bem. Tomou estas decisões por causa da pressão à volta dele. Quis convencer a Deus que havia uma boa razão para ter feito aquilo, ou seja, é para sacrificar ao Senhor, e quis a honra dos homens. Vamos ver uma pessoa que também era assim. E vai ter de ser rápido, porque eu quero falar de outra pessoa que não era assim. Quem é outra pessoa? Tem um nome muito parecido. Em inglês até o nome é o mesmo. Que tinha atitudes parecidas com as deste homem. Saulo. E já estou a ver quem é o que não é assim, não é? Saulo de Tarso. Paulo, antes de se converter. Paulo, quando estava no judaísmo. Sabem, em relação à palavra de Deus, ele rejeitava a palavra de Deus. Lia, mas rejeitava. Porque nós lemos que ele perseguia o povo de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele estava em desobediência, estava a perseguir o povo de Deus. Eu creio que aquela expressão que nós lemos de dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, em Atos 9, era Deus a dizer-lhe, é duro para ti resistir às evidências, porque quando ele lia a palavra de Deus, via que o Cristo que ele rejeitava e cujos seguidores ele perseguia cumpria as profecias. Alguém que lesse as Escrituras perceberia isso. Diz o Senhor a dada altura à nação de Israel: examinais as Escrituras e elas de mim testificam. Qualquer pessoa que lesse sem este espírito de rejeição, de rebelião, lesse a palavra de Deus, percebia que aquilo tudo encaixava direitinho. Este homem, este Saulo, que rejeitava a palavra de Deus, apesar de a ler, e à volta dele toda a gente pensava, se a pessoa que cumpre a palavra de Deus é Saulo. Mas não. Títulos e honrarias, tal como Saul erigiu uma coluna para si, Saulo tinha coisas extraordinárias. Ele dizia assim em Filipenses 3:6, ele dizia, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele tinha estas coisas extraordinárias. Saulo era aquele tipo de... Ele dizia também que cedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Era uma pessoa que se destacava dos outros. Quando o Senhor fala de uma forma muito pouco... O Senhor Jesus Cristo fala de uma forma muito pouco simpática dos fariseus, não pensemos que Saulo estaria muito longe disso. Saulo era dos mais destacados dos fariseus e era o que levava o seu fariseísmo ao limite. E olha o que é que o Senhor diz isto. Olha o que o Senhor diz dos fariseus.
E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que é mestre. Ele gostava disto, das honrarias, dos títulos, tal como Saul queria ser lembrado por este feito em rebelião para com Deus, tanto um como o outro. Já falámos um pouco sobre isto, tal como Saul tentou convencer-se a si mesmo e Samuel de que tinha feito bem. Saulo também tentava convencer a Deus de que o que tinha feito, estava a fazer, era bom. Tentava resistir à palavra de Deus. Só queria ler aqui uma passagem. Ele dizia assim, diz isto ao rei Agripa: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ou seja, ele convenceu-se a si mesmo de que aquele era o caminho. Ele diz também, em Gálatas 1, persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Houve tempos em que ele tentava argumentar com Deus, tentava dizer, não pode ser Cristo, o Jesus Nazareno não pode ser o Cristo, o Filho de Deus. E por isso perseguia. Convenceu-se a si mesmo de que estava a fazer o bem, tal como Saul se convenceu a si mesmo de que estava a fazer o bem. Vimos também que Saul foi pressionado, sentiu a pressão dos outros, queria agradar às pessoas à sua volta, e se havia pessoa que também procurava agradar aos outros, eram os fariseus. Sabe o que é que Paulo diz sobre si? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, houve tempos em que aquilo que ele dizia agradava aos homens. Paulo foi assim em tempos. Saulo era assim. Mas agora ele mudou. Vemos também, tal como Saul, que cedeu à pressão externa e procurou agradar aos que o rodeavam, Saulo também procurava agradar aos outros. E agora esta também tremenda, não é por acaso que a expressão fariseu é sinónimo de hipocrisia. Viram há bocadinho que Saul desculpou-se com a questão do que os animais eram para sacrificar. Leiam só esta passagem comigo, Mateus 15, 3 a 6. Mateus 15, 3 a 6. Ele, porém, respondendo, o Senhor Jesus Cristo respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E qualquer que disser ao pai ou à mãe, qualquer que mal disser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é a oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar a seu pai nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aqui basicamente o que estava a acontecer era, os fariseus desculpavam o não ajudar os seus pais financeiramente com o quê? Não, eu tenho de oferecer ao Senhor. Usavam esta desculpa do sacrifício. Terrível. A hipocrisia de quem usa um sacrifício a Deus como substituto de obedecer à palavra de Deus. Ok, não obedeço à palavra de Deus, mas faço este sacrifício. Tento compensar. Com Deus não funciona assim.
E por fim, Saul queria as honras, queria que Samuel o honrasse. Saulo também queria, gostava destas honras, que lhe dava o estatuto de ser fariseu de fariseus. Mas agora sim, para terminar, quero falar-vos de outra pessoa. Já vos falei de Saul, de Saulo, e agora quero falar de alguém que não tem nada a ver com estes dois, apesar de ser a mesma pessoa. Quem é? É Paulo. Paulo é obediente à palavra de Deus. Saul desobedeceu à palavra de Deus. Saulo desobedecia à palavra de Deus. Mas sabem o que é que diz o apóstolo Paulo, também naquela mesma passagem que lemos há um bocadinho, em Atos 26, 19? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quando veio a palavra de Deus, ele obedeceu. Quando o Senhor lhe apareceu, ele disse o quê? Senhor. Quem és Senhor? E depois, Senhor, o que queres que faça? E o que ele fez trouxe-lhe muitos dissabores do ponto de vista humano, mas ele não deixou de obedecer. Saul quis erigir aquela coluna para se vangloriar dos seus atos. Sabe o que é que Paulo dizia acerca do seu tempo de outrora? Considerei como esterco. Não se gloriava daquilo que considerava como esterco. Vemos aqui a diferença entre Saul e Saulo. Lembram-se de Saul tentava argumentar com Deus sobre o seu pecado. Saulo tentava argumentar com Deus sobre o que a palavra de Deus dizia acerca do Cristo. Paulo submete-se à palavra de Deus. Vemos várias vezes ele a sujeitar-se e não tenta, ao contrário de Saul, relativizar o seu pecado. Saul tentou argumentar com Deus acerca do seu pecado. Paulo não. Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Ele se submete sempre à palavra de Deus. Saul, por pressão do povo, ou para querer agradar ao povo, cometeu vários erros. Paulo diz o quê? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E sobre sofrer a pressão do povo, houve uma situação muito particular que ele teve, em que havia centenas ou milhares de pessoas que lhe queriam fazer mal. Enquanto Saul temeu o povo, o que é que diz a palavra de Deus em Atos 19? Paulo quis apresentar-se ao povo. Não fugiu. Não disse, ok, quando viu que as coisas começaram a apertar, ok, eu disse aquilo, mas esqueçam lá, peço desculpa. Não. Paulo não cedia. E nós devemos ser assim também. Quando somos apertados, é não ceder terreno. Ele diz, noutra passagem, nem por uma hora cedemos com submissão para que a verdade de Cristo permanecesse entre vós. Imagina que era Paulo ser uma pessoa amigalhaça, uma pessoa que não quer ser desagradável para com ninguém, quer agradar a toda a gente. A verdade do Evangelho não teria permanecido. E vemos que Paulo, acerca de sacrifícios, Paulo dizia, por exemplo, ainda que eu desse o meu corpo para ser como é que é? Oferecesse o meu corpo sobre a questão dos sacrifícios. Entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, eu percebo que não é o sacrificar por si que aproveita. E já vimos também que Paulo desprezava as honrarias. Até houve uma situação em que lhe quiseram sacrificar. Ele fez um milagre e que já estavam a dizer que um deles era Júpiter e outro era Mercúrio, eram dos deuses. Paulo rejeitou essas honras. Nunca quis nada disso. E qual é o resultado então? Saulo
aquele que quis a honra dos homens, não quis assumir os seus erros, quis argumentar com Deus de que Deus estava errado e ele estava certo, ele foi rejeitado. Perdeu o reino, perdeu a orientação, perdeu a bênção de Deus, perdeu a sua vida e perdeu a coroa. E já vamos ver alguém de que tem uma coroa. Saul perdeu a coroa, deixou de ser rei, morreu e deixou de ser rei. Saulo ia pelo mesmo caminho, estava cego, lutava contra Deus, antes estava no legalismo, e se não fosse a graça de Deus, esperava a condenação. Em contraste, temos Paulo, é aprovado, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e espera agora o quê? A coroa. A coroa que Saul perdeu, porque não quis saber da palavra de Deus, cometeu aqueles erros todos. Paulo, que não cedeu perante a pressão. Paulo, que não relativizou o seu pecado. Paulo, que não foi desobediente à visão celestial, à palavra de Deus, teve a coroa. Saul e Saulo são a pessoa que não vê Deus como Ele é. E também não se vê a si mesmo como Ele é. Há muitas pessoas que têm uma ideia de Deus completamente errada. Que têm uma visão de si completamente errada. Que se acham muito boas pessoas. Medem todas as coisas de acordo com as suas preferências, as suas opiniões. Criam a sua própria religião em que eles são Deus e as suas opiniões são as suas escrituras. Enquanto Paulo é aquele que conhece Deus, vê Deus como Ele verdadeiramente é e, em consequência, vê-se a si mesmo como Ele mesmo é. Portanto, fica esta meditação. Espero que cada um de nós seja capaz de ouvir com atenção o que a palavra de Deus diz, obedeça sem negociar, sem dizer, eu acho que é mais para aqui, acho que é mais para ali. Quando pecamos, confessar sem arranjar desculpas, não relativizar a desobediência, não ceder à pressão e, acima de tudo, desta forma, tal como Paulo fez e como os outros não estavam a fazer, viver para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe, cada um de nós. Espero que nos ajude a meditar quando pensar nestas três pessoas. Na verdade são duas, mas uma delas é uma nova criatura que foi transformada pelo poder e pela graça de Deus. O Senhor nos abençoe, um bom domingo para todos e até uma próxima, se Deus permitir.